Ok. Obrigado. Bom, e no primeiro romantismo alemão, é interessante isso porque acreditava-se que magia, religião, ciência, poesia, filosofia eram formas diferentes de falar das mesmas coisas, né? Elas se completam e realizam o mesmo, só que por vias diferentes. Isso é muito diferente da forma como se pensa hoje. Hoje nós temos esse ideal muito rígido, moderno, de especialização. Então, hoje nós temos uma forma de pensar muito distinta, muito regida pela técnica, inclusive. O idealismo alemão, que é um movimento filosófico contemporâneo ao primeiro romantismo alemão, pensa isso muito parecido, só vai deixar, vai ter uma ressalva grande aí com a questão da magia também, exceto no caso de Schelling. Mas Hegel, por exemplo, vai ser um grande crítico aí dessa questão da magia, por exemplo. Mas para Hegel também, a arte, a religião e a filosofia seriam formas diferentes de se expressar as mesmas coisas, em última instância. A gente tem uma recepção muito crítica, que eu reparei entre intérpretes, dessa ideia de idealismo mágico, que vem, a meu ver, de um certo medo do esoterismo e do místico, né? Esse medo racionalizado e dissimulado, seja pelo riso, ou pelo desdém, ou até por um elemento de superioridade intelectual. E essa racionalização, ela é efetuada, no caso do idealismo mágico, como se a magia fosse só uma metáfora para a poesia, né? Isso foi uma das coisas que eu mais escutei, até com pessoas que não tão próximas desse campo, que não estudam Novalis, mas que estavam tentando entender o que seria esse tal de idealismo mágico. Não, porque a palavra ela tem uma coisa mágica, né? Na linguagem, na palavra. É, mas a questão para Novalis, como a gente vai ver, não é bem assim. Até mesmo um dos intérpretes que eu achei mais interessantes de Novalis, norte-americano, Bruce Haywood, foi um dos raros pesquisadores a integrar obra poética e obra filosófica no pensamento de Novalis, mas ele vê essa questão do idealismo mágico apenas como metáfora, né? Embora seja um pesquisador mais antigo, né, a obra dele ainda tem um grande mérito nessa integração de poesia e fragmentos filosóficos. Já um intérprete mais recente, o Scarfia, Lucas Scarfia, uma nova geração, ele tenta fazer uma leitura de Hardenberg, né, ou Novalis, como um idealista sem traços religiosos, né? Tenta banir essa imagem de que Novalis seria esse idealista, esse romântico católico com esses traços religiosos fortes. E isso é irônico, né? Você tentar tirar esses traços religiosos do idealismo alemão, porque o idealismo alemão é um movimento filosófico profundamente cristão nas suas origens e que vai ter muitos elementos cristãos no plano de fundo. Por exemplo, o tema da liberdade, a dignidade da pessoa humana, a unidade entre corpo, alma e espírito, o realismo de valores, né, a ideia de que valores existem independente de uma mente humana que cria esses valores, a verdade, por exemplo, né, como independente da mente humana. Com certeza, né, há subversões do cristianismo também, no idealismo, especialmente a redução de Deus a um ser moral e ou a um ser equivalente à razão, e também uma tendência panteísta que tem em Schelling e Hegel, o que significa que é pensar que o mundo e Deus são uma coisa só. Então você tem essa eliminação de uma ideia de que Deus transcende o mundo, ou que há algo em Deus, uma parte de Deus que transcende o mundo. Então essa tendência em Schelling e Hegel certamente ela é bem anticristã, mas você dizer que o idealismo alemão ele não tem traços cristãos, né, ou tentar sugerir um idealista sem traços cristãos nessa época é bem é, insustentável. Claro que hoje é totalmente possível você propor uma filosofia idealista sem muitos elementos cristãos, mas ainda assim vai ser difícil você dizer que questões como a liberdade ou a dignidade humana não remetem a essa tradição. Agora, focando mais no texto propriamente dito, do esboço geral, que é o texto em que o idealismo mágico mais aparece, nessa proposta de Novalis, esse filósofo ele passa a estudar lá no
outono de 1798, Novalis passa a estudar indiretamente Plotino, que foi um dos maiores filósofos da humanidade. Trata-se de um filósofo egípcio que viveu mais ou menos no século 3, 4 da era cristã, e ele elevou o legado de Platão a novos horizontes. Ele, involuntariamente, né, uma consequência do pensamento dele, é que os conceitos de Platão, de Aristóteles, se tornaram mais compatíveis com o pensamento cristão. Tanto que o Santo Agostinho, né, o filósofo Agostinho, ele foi movido ao cristianismo pela leitura de Plotino. Ele participava de uma outra religião, né, do maniqueísmo, uma religião mundial também, assim como o cristianismo, que também fazia muito sucesso na época dele, mas ele achava o cristianismo mais compatível com uma visão de mundo que ele considerava mais pertinente na época, e o que influenciou muito isso foi a leitura de Plotino, a filosofia que concilia elementos de Platão com Aristóteles e tenta repaginá-los, né, deixá-los mais compatíveis com a época do Império Romano. Tem muitos elementos místicos também no neoplatonismo, que é como ficou conhecida a filosofia de Plotino e outros seguidores dele. As fontes de Novalis para o acesso a Plotino foram indiretas, né? Ele não chegou a ler, até onde eu sei, Plotino no original. Ele leu a obra Espírito da Filosofia Especulativa, de Dietrich Tiedemann, e também Tentativa de uma História Pragmática da Farmacologia, de Kurt Sprengel. Esse deve ser muito bom, né? É tentador esse livro. Mas é interessante, né? Essa associação entre medicina, farmacologia e outros saberes é algo que é muito constante na história do Ocidente e até mesmo do Oriente, né? Eu falei de artes marciais mais cedo. A medicina chinesa está muito ligada com a prática de artes marciais, porque os alunos, né, os discípulos se machucavam e era preciso que os mestres soubessem noções de medicina para poder tratar dos seus alunos que se feriam, né, dos discípulos. No caso da psicanálise, por exemplo, né, ela tem toda uma relação com o desenvolvimento da medicina e várias outras vertentes da psicologia do século XX, como a Daseinsanálise, que nasce do encontro da medicina com a psicanálise e a filosofia de Heidegger, entre outros ramos dentro da psicologia. Para falar dessa enciclopédia, é importante também, nesse contexto da filosofia alemã, ver que existem duas reações muito diferentes à enciclopédia francesa. Então, a gente já tem, nesse momento do romantismo alemão, a enciclopédia, né, o projeto dos enciclopedistas franceses, e isso teve um impacto na Europa, né? Os alemães ficaram muito intrigados com isso. O Hegel, por exemplo, ele desenvolveu nessa obra a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, é a obra principal de Hegel, né? No Brasil não é mais famosa, né? Mais famosa é a Fenomenologia do Espírito. Mas a obra principal em que Hegel expõe seu sistema é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E ciência, para ele, é meio que a mesma coisa que filosofia nessa época, sabe? Ele não faz tanta distinção entre ciência e filosofia. Isso é uma coisa que vai surgir mais no final do século XIX, né? Mas na época de Hegel, que é o final do século XVIII e começo do século XIX, ainda a gente vê filosofia e ciência como muito próximos ainda. Mas ele tenta expor a realidade segundo três níveis, que são lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito. Isso remete a uma terminologia mais antiga, de uma escola que hoje está muito em voga, né? A gente vê muitas pessoas falando disso na internet, em outros lugares, o estoicismo. No estoicismo, a gente tem a ideia de que a exposição do mundo, da realidade, seria através de três níveis também: lógica, física e ética. São basicamente esses níveis de que Hegel está falando. Ele só muda os termos. Em vez de física, ele está usando filosofia da natureza, porque existe física, tem um sentido diferente na época de Hegel já, né? E tem outras formas de investigar a natureza já também na época de Hegel, como a química, por exemplo.
E também tem a filosofia do espírito, que seria aí hoje o que a gente chamaria ciências humanas, ciências sociais aplicadas. A própria área de letras, linguística, também entraria aí nessa filosofia do espírito, para Hegel. Ele faz reflexões muito interessantes sobre linguagem, né? Nessa área das ciências filosóficas, que tem também já em português no Brasil pela Vozes. O núcleo aqui, a ideia do Hegel, é que os franceses fizeram uma enciclopédia muito arbitrária. Assim, o Diderot vai fazer um verbete sobre música, por exemplo, o Voltaire vai fazer um verbete sobre história, esses verbetes são elencados em ordem alfabética. Então ele vê isso como uma coisa muito arbitrária e fragmentada. Para Hegel, a enciclopédia deveria ser um espelho de como que o próprio mundo se pensa, de como que a mente divina se pensa e pensa o próprio mundo. É bem estranho isso, né? Mas é compatível com a filosofia que ele está desenvolvendo, que é uma filosofia bem ambiciosa. Então, basicamente, essa enciclopédia seria a exposição do como o próprio pensamento funciona. O pensamento divino e o nosso próprio pensamento que, de uma forma micro, faz parte desse pensamento divino também. Então, é como se, ao passar pela enciclopédia, a gente estivesse tentando entender como que o próprio mundo se expõe. É como se a gente estivesse conversando com Deus e Deus estivesse nos mostrando como é o mundo. É bem estranho, né? Bem ambicioso, mas é essa ideia de Hegel, de que o conhecimento ele é uma unidade. Isso que é muito importante, né, para ter em mente aqui. Apesar desse estranhamento que pode dar, isso que eu falei, o mais importante é que o conhecimento, para Hegel, para os idealistas alemães, como Schelling, Fichte, conhecimento é uma totalidade. O que eu falo sobre a linguagem, por exemplo, na filosofia do espírito, tem que ter uma correspondência com o que eu falo na química. Isso tem que ter uma correspondência com as estruturas do pensamento, com a lógica. Isso que é a pegada forte deles. Os românticos gostam disso, mas eles gostam também de puxar isso um pouco e falar, mas e se a gente explorar um pouco mais a imaginação e formas livres? E se a gente não for mais tão rígido? Então, o romantismo é muito legal porque ele tem essa tensão. O romantismo alemão ele gosta dessa ideia de unidade, mas ele gosta também de brincar com essa unidade, de questionar essa unidade, de tensionar isso. Então, fica uma proposta bem mais próxima do que hoje a gente tem, a gente chamaria de pós-modernismo, né? Os românticos, eles estão um pouco mais próximos dessa turma, mas eles têm esse legado muito forte, essa ambição de unidade muito forte. Então, não é uma coisa que a gente que é totalmente equiparável ao pós-modernismo, né? Por motivos óbvios, né? Também é uma época diferente e tudo. Mas é impressionante, né? Que a gente vai vendo umas coisas que eles falam sobre diversidade de culturas, sobre a linguagem, seu caráter arbitrário, etc. São coisas muito avançadas para a época deles. Mas eles também estão tentando entender por que que essa busca, essa ambição de totalidade, de unidade é tão importante. E olha que estranho, né, no caso de Novalis. Ele quer fazer uma enciclopédia, mas uma enciclopédia escrita em fragmentos filosóficos. Então, essa tensão entre unidade e fragmentação. Para Novalis, a proposta vai ser, a meu ver, mais interessante que a de Hegel, mas, porém, mais difícil de se realizar. Pelo seguinte, ele vai ter uma influência dos enciclopedistas, né, também na questão da combinatória. Então, ele vai ter esse interesse na análise combinatória, que a gente via ali já no ensino médio, né, na matemática. Ele vai ter esse interesse, que remete também a um filósofo alemão importante, né, o Leibniz, que também tem essa questão da combinatória, né, na matemática dele. E ele vai ter uma ideia fascinante que eu só entendi depois que eu terminei de traduzir, depois que eu fui estudar de novo, né? Esse material que eu estou apresentando, inclusive, vai ser publicado provavelmente esse ano ou no começo do ano que vem. E foi interessante que nele eu pude explorar essas coisas diferentes que a tradução me permitiu explorar. Basicamente assim, numa enciclopédia para Novalis, a matemática, por exemplo,
ela deve poder ser exposta filosoficamente, quimicamente, musicalmente, historicamente, poeticamente, magicamente, etc. A música deve poder ser exposta filosoficamente, politicamente, quimicamente, historicamente, poeticamente, matematicamente, etc. A poesia deve poder ser exposta filosoficamente, politicamente, quimicamente, historicamente, matematicamente, musicalmente, magicamente, e por aí vai. Então, a enciclopédia, ela teria que ser, a verdadeira enciclopédia, ela teria que ser aquele modo de exposição de saberes em que os saberes como que dançam entre si. Cada saber é exposto por todos os outros saberes. A gente até tem, no caso da história, é mais fácil. A gente tem exposição histórica de diversos saberes, né? No caso da música, da poesia, é possível, não é mais viável a exposição de alguns outros saberes, talvez, mas se olhar em si, como fazer uma exposição química da matemática, por exemplo, tem algumas tarefas que ele propõe aí que são bem complexas, bem difíceis, né? Certamente uma exposição matemática da química é bem mais viável, mas o contrário é muito complexo. Então, é impressionante, né, essa ousadia do pensamento dele, né? Muito ousada essa proposta de que a exposição de um saber, ela necessariamente tem que passar por todos os outros saberes, né? Não é só um saber técnico ou neutro, ou um saber, como no caso de Hegel, né? Não seria só esse saber filosófico que predomina para expor todos os outros saberes. Você não tem esse monopólio de um saber, como em Hegel, mas você também não tem esse caráter neutro e arbitrário até dos enciclopedistas franceses. É muito interessante isso em Novalis, né? Isso foi muito importante na a obra de Ulrich Geier, me ajudou muito a entender esse ponto. É uma obra rara que eu pude achar no ano passado, me ajudou muito a entender melhor essas questões. O problema, a meu ver, na obra dele é de focar muito na parte da exposição poética, mas isso é compreensível, porque se trata de Novalis e vai ter o recorte ali teórico dele e tudo, né? Então, não é necessariamente um problema, né? Mais o foco do trabalho dele. Voltando para esse filósofo Plotino que eu falei, ele é muito importante para Novalis, porque ele tem um pouco desse sincretismo que a gente encontra em Novalis, tem essa vocação esotérica. Por exemplo, na filosofia de Plotino, ele concilia elementos do estoicismo, que era uma filosofia, era mais popular do que a própria filosofia dele na época, né? O estoicismo foi uma escola filosófica que durou mais de 1000 anos. Isso é impressionante, né? Ainda mais hoje, em que teorias duram, às vezes, 5 anos, e olha lá. Então, foi uma forma de fazer filosofia e de viver também, né? O estoicismo era um modo de viver que durou mais de 1000 anos. Impressionante isso. E é, foi até retratado na cultura popular, né? Em séries e tudo, mas também naquele filme Gladiador, né? No primeiro filme, tem o imperador Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico. Então, a gente tem elementos do estoicismo na filosofia de Plotino, você tem elementos platônicos, você tem elementos aristotélicos e até elementos de uma escola mais questionadora, assim, da época, que era o ceticismo. Você tem também um tratado explícito que fala da magia, você tem menções à numerologia e a experiência mística. Plotino fala em um dos tratados, né, das Eneas, que são um conjunto dos tratados dele, ele fala da própria experiência mística também, como foi, e fala sobre a astrologia, que era também muito popular na época do Império Romano. Essa também sobreviveu em mais de 1000 anos, né? O Plotino, uma curiosidade, Plotino não revelava a sua idade, porque ele tinha medo de que fizessem o mapa astral dele. Isso é uma coisa muito interessante, que ele não queria que essa cerceamento da sua liberdade. É muito interessante. Ele dava essa importância para a astrologia e não queria saber, né, como seria aí algumas coisas do seu futuro. A outra coisa importante, não só nesse resgate de Plotino, mas da filosofia antiga, é que Novalis ele quer romper com formas rígidas de conhecimento. E a filosofia grega, em geral, ela
experimenta com várias formas. Você tem diálogos, você tem o poema de Parmênides, por exemplo, você tem diálogos filosóficos, você tem várias formas de se fazer filosofia. Você tem até meios diferentes, tem um poema de um pensador epicurista que foi escrito em um muro, por exemplo, e não em um livro. Então, você tem diversas maneiras de se fazer filosofia, e aí foi muito importante também o conceito de fantasia, que eu trabalhei nessa tradução, que comecei a ver o conceito de fantasia, né, muito, só que eu comecei a perceber que ele aparecia em contextos musicais, isso me fez rever umas partes da tradução, porque a ideia de fantasia no romantismo, né, aí foi muito útil um dicionário de música de Harvard, que me ajudou muito, do Apple. A fantasia musical é um tipo de composição em que o uso da imaginação prevalece sobre convenções acerca de formas fixas e de estilo, referindo-se também a composições experimentais de cunho onírico. Então tem tudo a ver, né, com o romantismo. É comum em Beethoven, vai ter muitas fantasias, por exemplo, né? E o termo fantasia aparece muito na filosofia do Nietzsche também, né, muitas vezes como sinônimo de imaginação. Então, interessante esse termo que eu percebi. Uma palavra, uma expressão, existem expressões também que são acenos ao esoterismo, por exemplo, Messias da natureza aparece, é uma alusão à alquimia, doutrina mística da linguagem, outra expressão que aparece no Novalis, é uma alusão à Cabala, né, tradução à tradição muito importante aí, do misticismo judaico. E agora estou perto de encerrar, comentando só uma questão aqui sobre a teosofia especificamente, né, que vai ter muita relação com a própria alquimia. A gente tem esse pensador que eu falei mais cedo, o Jacob Böhme. Ele foi um sapateiro que viveu na região da Silésia, foi o primeiro grande representante da teosofia cristã. Acredita-se que, né, de acordo com os relatos, ele viu a luz do sol em um vaso cor de estanho, em 1610, e teve o que chamam uma Zentral Schau. Seria uma visão central, ou visão centralizada, ou contemplação centralizada, tal. Schau. Escrevi aí. Esse conceito também é muito interessante da teosofia, porque é uma imaginação criativa que permite um acesso imediato a uma ordem superior das coisas, à essência da realidade. Lembra muito uma ideia que existe na época do idealismo alemão da intuição intelectual. É como se a intuição intelectual de que falam de Fichte e os românticos fosse uma versão mais secularizada aí, dessa intuição, dessa visão centralizada. E ela permitiria a gente contemplar a tríade Deus, humanidade e natureza de uma vez só, intuitivamente. Olha que interessante, né, essa tríade. Deus, humanidade e natureza. É o que a gente falou mais cedo, né, do sistema do Hegel. Lógica, filosofia da natureza, filosofia do espírito. Novamente, né, Deus, natureza, humanidade. Então, essas tríades são muito interessantes, essas estruturas trinitárias nas diferentes tentativas de organizar sentido na história da humanidade, né? E muitas vezes com essa ideia de que você tem a fonte do princípio das coisas, a manifestação natural desses princípios e a manifestação dentro da natureza, essa manifestação que, de certo modo, transcende a natureza, que é o ser humano. Muito interessante isso. O Böhme, né, para o pessoal, né, a maioria de vocês aqui acredito que sejam da letras, ele está entre, as obras dele estão entre as mais importantes da prosa barroca alemã. Isso aí foi uma descoberta interessante, né? Ele escrevia em alemão, embora os títulos de suas obras fossem geralmente em latim. Tem, por exemplo, Mysterium Magnum e De Signatura Rerum, como se fosse a assinatura das coisas, né? Imagino. E o mistério máximo, imagino que seja um mistériozão, né? Um grande mistério, alguma coisa assim, desse tipo. É,
pertinho do encerrar, na teosofia é muito importante também a primazia do mítico. Então, a gente vai ter uma hermenêutica, né, uma interpretação, uma arte da interpretação de textos de origem. Por exemplo, a Bíblia vai ser uma obra muito importante. E Novaes, em alguns momentos, ele tenta conceber sua enciclopédia como Bíblia. Isso é obscuro, né? Tem trabalho sobre isso, mas é uma parte bem obscura, que o próprio Novaes nem sempre deixa claro. Tem umas alusões a isso nas cartas dele, que ajudam a tentar reconstruir o que ele quer dizer com isso. Tem algumas passagens enigmáticas também, que ele fala de Cristo como um novo Adão, como se fosse uma segunda humanidade que surge com o cristianismo, né? Uma nova humanidade. E geralmente ele escreve sobre o nome do Cristo de uma maneira bem críptica, né? Bem misteriosa. Ele escreve assim, pode ser só por fim de abreviação, mas ele escreve assim, um X, para indicar no lugar do Cris, né? Um Ixtus, né? Seria assim, né? Essa letra alemã, o X, né? O X, então seria um Ixtus, alguma coisa assim. Não sei se isso é alguma alusão esotérica também ou se é só uma abreviatura para ganhar tempo. Isso é algo que eu não encontrei nada a respeito. Vou ver aqui. A ideia, então, pessoal, além de apresentar esse projeto bem ousado de Novaes, é mostrar essa importância de forma de racionalidade no esoterismo e no misticismo, que eu acredito que seja de grande valia para não só para esse grupo, mas acho que para a academia em geral, isso é muito bem-vindo. Não é? Em tempos que a gente tem um horizonte muito técnico de reflexão, inclusive nas ciências humanas, né? Na filosofia também, nas letras. Alguns exemplos que eu dou de pensadores que são muito interessantes para repensar essas coisas, além do próprio Novaes, são o Paul Feyerabend, que teve uma abertura muito grande à medicina chinesa, por exemplo, o Carl Jung, que não só estudou mitos, né, e religiões diversas, mas que também se abriu ao I Ching, né, aquele horóscopo chinês e a própria alquimia. E também a Edith Stein, que foi uma freira católica que teve muita abertura para questões de cunho místico em sua obra. Agora, para terminar, só um caso muito interessante da amizade de Jung com um físico chamado o Wolfgang Pauli. Esse físico, ele foi um prêmio Nobel, né, e tudo, da época do Heisenberg. Ele era grande amigo, inclusive, do Heisenberg. Ele é menos conhecido, porque ele não publicou tanto em vida e tal. Ele era muito boêmio, inclusive, né? Mas ele era muito respeitado entre os físicos e o apelido dele era Consciência Moral da Física. Então, todo mundo submetia os artigos para ele antes de submeter para publicação. Ele era muito respeitado. Mas muito curioso é que na vida dele tem algo que ficou conhecido como o efeito Pauli. E isso é um nome que foi dado por físicos, não foi dado por filósofos, por psicólogos, foi dado pela comunidade dele, os físicos. É o seguinte, sempre que Pauli entrava em algum lugar, desculpa, em algum laboratório, algo dava errado. Algum tubo de ensaio quebrava, alguma medida, por algum motivo, algum medidor dava problema, problemas diversos aconteciam, alguma coisa explodia mesmo. Então, a presença dele em algum laboratório, em algum ambiente controlado, estragava qualquer experimento. Uma vez, fizeram um experimento na cidade alemã de Göttingen, e as coisas aconteceram bem nesse estilo, como se ele tivesse estado lá. Mas ele não estava por perto. E contaram isso para ele como uma piada. Olha só, parecia até que você estava lá, tudo. Ele perguntou, curioso, assim, peraí, mas foi que horas que aconteceu isso? Aí, quando contaram as horas, descobriu-se que ele estava na parada, na estação de trem. Então, ele estava passando por perto de lá, de trem. Então, a capacidade ali de estragar os experimentos propagava até a pequenas distâncias. Então, é muito interessante, né, esse efeito Pauli. É uma coisa documentada e vocês conseguem achar sobre isso na internet. É só curiosidade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Gabriel. Eu queria só tentar compartilhar, só como amostra
os fragmentos, compartilhar uma parte do seu texto, onde você cita o, a enciclopédia. Vou ver se eu consigo. Está aparecendo para vocês? Né? Então, aqui, primeiro fala dessa combinatória, né, que você mencionou, um termo que remonta ao Leibniz. Também ainda há outras, né? Tem uma ars combinatória, que remonta lá para a Idade Média. Bom, a combinatória de saberes, inclusive, que articula música, química e magia. Então, nós temos essa ideia, né, de haver correspondências entre essas áreas que tradicionalmente são separadas, né? Então, aqui tem esse fragmento 826, música, química, né? Então, já fala de uma música que, com esse adjetivo, né, que normalmente a gente não vê em conjunto, né? Sobre tom, nossa alma deve ser ar, pois ela sabe sobre a música e se compraz nisso. Tom é substância aérea. Quer dizer, aqui, inclusive, não é só o fragmento não é só um texto curto, mas o próprio texto ainda é fragmentado, né? Inclusive, ele tinha esse hábito de abreviar, né? Que aqui são marcados com colchetes, né? E os editores certamente tiveram maior trabalho para decifrar o que significam essas palavras cortadas, né? Então, é para lá de fragmentar. Vou descompartilhar agora. Então, ah, a questão do fragmento, né? Claro, o fragmento para Novalis e também para o Schlegel era a forma assim fundamental para se manifestar. É curioso, inclusive, você falou que o Hegel, que não escrevia fragmentos, né? Hegel já é outra história. Ele fazia essa crítica, né, à enciclopédia francesa de ser fragmentada, sendo que os românticos eles escreviam fragmentos conscientemente, né? Mas é claro, nós temos aqui um outro conceito de fragmento, significados diferentes de fragmento. E é bom lembrar, inclusive, que a palavra fragmento ela sempre aponta para uma totalidade, né? Fragmento é um pedaço mais ou menos quebrado, mas, por definição, o fragmento sempre é o fragmento de alguma coisa, ou seja, de uma totalidade, né? E essa certamente é a ideia do romantismo, de sempre o fragmento apontar para um todo, sendo que eles não têm a pretensão de articular esse todo, essa totalidade, né? E isso talvez seja uma diferença em relação a Hegel, né? Que é um pensador totalizador, né? Toda essa dialética hegeliana, ela, né? Tese, antítese, síntese, aponta para uma visão quase totalitária, mas aí já é outra coisa, né? Ah, e esses fragmentos, além de apontar para uma totalidade, possuem você usou o termo, né, uma correspondência, entre si, correspondências que correspondem às correspondências entre matemática, música, química. Você enumerou as diversas áreas. É bom lembrar, inclusive, um dado biográfico do Novalis, que ele, quase falei, na verdade, mas ele tinha a profissão de, não sei exatamente, geólogo, minerálogo, né? Então, quer dizer, ele tinha a formação de um cientista, ou seja, quando ele fala de ciências,
em matemática, ele não está delirando, ele está falando da própria atividade como cientista, né? Acho que é um dado importante, só para também relativizar um pouco essa ideia do mágico. Ele não é uma figura irracional, digamos assim, né? Ele sempre trabalhou com a racionalidade, digamos, né? Mas aí também ele não queria limitar a racionalidade a um racionalismo, digamos, instrumental, né? Inclusive, por falar em enciclopédia, claro que o termo, como você já disse, ele aponta para a grande enciclopédia francesa, que é fragmentária no sentido de que qualquer ordem alfabética, né, que as enciclopédias costumam ter, realmente, por ser alfabética, é desconexa, né? Mas para encontrar a definição de qualquer coisa, é bom ter uma ordem alfabética que o, o texto do a enciclopédia de Novalis não tem. A gente tem que ler tudo e tentar entender, apesar do caráter fragmentário, né? Ah, basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Talvez você ainda pode comentar isso, ou então podemos abrir a discussão, né? Quem quiser se manifestar pelo chat, pode fazer isso, fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Ah, eu vou só comentar essa questão da mineralogia, etc. Foi bem lembrado, Georg, porque sim, o Novalis trabalhou como inspetor de minas durante uma parte grande da vida dele, minas de sal e depois minas de bronze. Ele ia trabalhar com minas de carvão também, mas faleceu antes disso. E Ele era talvez mineiro então. bem mineiro, filósofo das minas. E talvez a tuberculose dele tenha tido a ver com isso, com essa insalubridade de condições de trabalho, né? Não é uma suposição exagerada, eu acho, pensar que pode ter tido a ver até com esse trabalho que ele tinha, né? E ele também estudou mineralogia com o Werner, do campo da geografia, que é um nome muito importante, né, da época, e foi muito relevante aí para o trabalho dele. E tem sido um possível horizonte de pesquisa. Eu saí fora porque eu desanimei desse horizonte, muito... o que eu mexi com essa parte de Schelling já me desanimou o suficiente, né, de filosofia da natureza mais voltado para a ciência da época mesmo, assim. Mas em Novalis você tem uma quantidade grande de relatórios de trabalho dele. Então ele fala, não sei quantos quilos disso para transportar aquilo. Ele tem ideias que ele chega a falar até no final da enciclopédia dele de máquinas para irrigação artificial, coisas bem visionárias assim. Então esse lado profissional dele, né, que você bem traz, também é importante para conhecer mais o pensamento Novalis. Obrigado aí por ter lembrado disso. E talvez só mais um dado, pequeno dado biográfico, ele morre na idade de 29 anos, né? Outro dado, assim, surpreendente quando a gente vê a quantidade o tamanho da obra dele, né? Ok, mas agora eu vou ficar calado. Bom, agora boa noite, né? Já boa noite, Gabriel e Georg e todo mundo. Gabriel, realmente muito interessante, né? O trabalho que você apresenta. Eu achei muito completo mesmo, né? A maneira como você vai compondo aí uma espécie de ao redor, né? Dessa obra. E aí o que me deixou assim mais curiosa, na verdade, talvez fosse pensar um pouco a circunscrição desse mágico, e o que me veio assim à mente, né, foi te perguntar, na verdade, né, como é que ele pensa, né, a, a relação entre teologia e filosofia, né,
E é uma coisa que vem me chamando muita atenção já há algum tempo, né? A forma como a história da filosofia conta para si mesma, né? Digamos assim, uma versão extremamente laica, né? Da sua história, né? Tentando limar de qualquer forma, né? Essa história da eventual contribuição da teologia aos argumentos propriamente filosóficos. Então, eu queria te perguntar isso, né? Como é que o Novalis ele mesmo via, né, essa relação, se era tensa ou mais harmoniosa. E a segunda coisa, que também tem a ver com isso, né? E aí você citou o Schelling, claro, né? O Schelling vai fazer uma distinção clara entre religião e mito. Aí eu queria te perguntar em Novalis, né? Se há essa distinção e qual é, né? Se é tão clara quanto a que o Schelling coloca, né? Enfim, a religião realmente como uma forma superior à do mito. E, bom, acho que é isso, né? No mais é só. Ah, bom, né? Se você puder comentar um pouco, né? Isso tem me interessado. Essas duas características que vêm do cristianismo, né? A ideia de liberdade, que vem do livre-arbítrio, e a ideia de dignidade humana, né? Como bases de um humanismo, né? Eu acho tão interessante porque se você vai pela via francesa, né? O iluminismo praticamente destrói, né, esse homo christianus, né, pelo grau de secularidade mesmo do pensamento iluminista francês. Mas quando isso vai para a Alemanha, né, parece que eles recuperam, por causa do lugar do universal, eles vão recuperar muita coisa do cristianismo, inclusive essa dignidade humana, que não é a mesma, né, não é o mesmo que sei lá, o Pico della Mirandola entende, né? Não é a mesma coisa, né? Esse humanismo italiano não é o mesmo, me parece, né? E você me disse se eu estou errada. Não é a mesma coisa que o que os alemães vão pensar a respeito de dignidade humana já no 19. Aí, então, era um pouco isso que foi me vindo à cabeça aqui te ouvindo. Obrigada, viu? Beleza, Aline? Muito bem. Vamos lá, vamos tentar. Você traz aí questões bem boas e difíceis, mas muito interessantes. Eu acho que você pega em pontos que são cruciais para entender Novalis e que também, a meu ver, tem a ver com essas leituras muito reducionistas do Novalis. Boa noite, Vinícius. Obrigado. Acho que tem a ver com essas tentativas de ler Novalis muito desidratado, entre aspas, muito secularizado, sabe? Sobre teologia e filosofia em Novalis, você não vai ter distinções muito claras no caso dele. Mas ele vai apresentar certa leitura de temas bíblicos, interesse em questões bíblicas, e vai ver a filosofia de uma maneira muito curiosa. Inicialmente, melhor dizendo, desculpa, vai ver a religião de uma forma muito curiosa. Na juventude mesmo dele, assim, vão pegar ali uns 18 anos, então alguns dos primeiros escritos dele são de uma certa crítica dura à religião. Eu achei até estranho quando eu li. É um material que eu li um pouco depois de Novalis, em que ele fala como se fosse quase já antecipando pensadores como Nietzsche, Feuerbach, sabe? A ideia de que a gente fala sobre Deus, na verdade, são questões do próprio ser humano que estão sendo projetadas para um ser divino, superior. Então, ele tem uma tendência que flerta com o ateísmo mesmo, no começo do pensamento dele. É um material que não tem em português, que seria interessante ter, inclusive, mas são como que primeiras reflexões dele. Depois parece que ele vai se interessando mais por questões religiosas, muito por uma influência do Kant, e aí entra a questão do iluminismo que você trouxe. O iluminismo francês, eu conheço menos, mas sem dúvida eu concordo que existe esse elemento, né, muito forte de questionamento radical da tradição, que no caso da França vai diretamente ali uma crítica a valores, né, e a pressupostos cristãos, costumes.
até a simbólica, né, imagens cristãs e tudo. Até hoje, né, essa tradição questionadora ela é muito forte, né? Eu acho que é uma herança de todo esse legado iluminista e tudo. Não é Já à toa que a coisa lá vai acabar, vai parar na Revolução, né? Eles vão, né, enfim, né, matar o assim, rei, que é o representante, né, de Deus na Terra. Aí, perseguir os padres, né? Sim, é extremamente anticlerical, né? Hum, verdade. que é o laico, né? Tradição E, laica na França. e já o iluminismo alemão, ele tem uma orientação diferente, ele tem uma orientação muito pedagógica de como que a gente pode emancipar, melhorar o ser humano, como a gente pode tornar o ser humano, dar para ele mais ferramentas para viver melhor, coisas desse tipo. Em parte, né, isso pode ter a ver porque ainda não existe propriamente uma Alemanha, né, existe uma série de reinos ali, né, e uma região, um reino maior chamado Prússia, e um certo atraso em relação às sociedades mais industrializadas, como a Inglaterra, por exemplo. Então, o iluminismo na Inglaterra e até mesmo na França é um pouco diferente, talvez por isso por estar num processo um pouco diferente já de modernização. Na Alemanha, ele tem um elemento muito voltado para essa busca de como o ser humano se organiza no mundo, como o ser humano se orienta no mundo e como ele lida com até com essas transformações que a modernidade vai trazendo, que são recebidas com um pouco mais de dúvida e até medo um pouco. Até hoje na Alemanha, né, a gente vê que tem uma certa relação ambígua com a técnica, né? Lá é um país que você vai ter críticas muito mais fortes à questão da técnica, da tecnologia. E o pensamento ecológico lá é muito forte, né? Inclusive na filosofia, você vai ter ali reflexões de Heidegger, Hans Jonas sobre a técnica. Acho que tudo isso pode ter uma derivação de todo esse processo histórico, de uma recepção tardia ali de industrialização e etc. O próprio cristianismo ali se desenvolve de formas muito ambíguas, porque a gente também associa muito a Alemanha com a Reforma, mas até pela minha passagem lá no ano passado, né, e retrasado, eu vi que tem o catolicismo também tem uma influência muito forte lá, dependendo da região. Então, na Bavária, por exemplo, né, que é a região que eu fiquei, é muito forte. Eu estava num campus universitário, os alunos viram uma pomba e fizeram uma piada, assim, olha, o Espírito Santo. Uma coisa que eu nunca veria num campus brasileiro, assim. Talvez nem nos jesuítas eu vi uma piada assim, né, onde eu dei aula há alguns anos. Então, eu achei isso interessante. Pô, que legal, né? Como essa coisa é viva, né? Não é artificial, essa piada. É uma coisa que faz parte ali do clima espiritual ali dos alunos. Não foi uma coisa dita com deboche, foi uma coisa dita, sabe, com alegria ali, com a coisa, um sentimento vivo ali daqueles alunos, né? Então, achei isso muito interessante, me marcou, assim. No caso do Novaes, ele vai ter uma recepção do cristianismo pietista, mais secularizado através do Kant. Ele vai muitas vezes tentar pensar Deus como relacionado com a moralidade, como aquele que garante a felicidade para os que agem moralmente, mas também vai ter por um viés do pietismo místico, que é esse viés da teosofia. Então, ele vai ter a recepção do protestantismo por duas vias, assim, uma via mais mística, da teosofia, e uma via mais secularizante, através do Kant. Mas depois a gente vai vendo que a obra dele vai se tornando cada vez mais católica. E no próprio esboço geral, né, nessa tradução que eu fiz, e muito em escritos tardios dele, Novaes vai ter muito essa ideia de que o curso da história é o aumento cada vez maior do amor de Deus, atingindo cada vez mais pessoas. Então, torna-se uma coisa bem messiânica mesmo, bem próxima de mensagem que você vê, por exemplo, em evangelhos, como o Evangelho de João, né, que o amor tem um papel muito importante. Não se torna... E nisso ele já vai se distanciar de Kant. Ele vai falar, o amor, na verdade, é você seguir o imperativo categórico, você seguir a lei moral, respeitar o outro, isso é amor, isso é bacana. Não vai ser essa versão sem sal, entre aspas, né? Essa versão racionalizada do amor. Não, não. Ele vai estar falando do amor mesmo entre indivíduos. Ele vai falar da importância de se cultivar até o amor pela natureza também, né? Aí vai surgir até um elemento
pré-ecológico ali no Novalis, né, de se cultivar o amor pela própria natureza também. A última obra publicada por ele em vida, né, que é um texto, teve uma recepção bem controversa, chama A Europa ou a Cristandade. Ele basicamente fala assim, de se resgatar certos ideais da Idade Média, né? Então ele tem uma paixão muito grande. Eu brincava com os alunos, né, que eu falaria que se Novalis vivesse hoje, ele seria aqueles caras da internet, né, que vestem de soldado das cruzadas, né, e tudo. Então, eles era bem essa devoção muito intensa cristã. E isso eu acho interessante porque é raro, e hoje a gente tem até um certo medo, né, às vezes, né, nas universidades, nos meios acadêmicos, de professar uma fé ou coisa do tipo. Então, uma figura assim dentro da filosofia é muito interessante e ajuda nesse processo que você disse, né, de questionar um pouco esse processo, de ficar tentando essa reescritura muito que apara as arestas. Então, assim, como se filosofia medieval não importasse, né, ou se ela fosse algo a se concentrar só do ponto de vista da lógica ou de coisas assim, né? Acho bem legal isso que você traz, Aline, eu agradeço essa reflexão. Especificamente, mito e filosofia, desculpa, religião e filosofia, né, que era um outro ponto que você me trouxe, ele faz diferenciações, sim, né, ele vai fazer diferenciações. O mito, para ele, geralmente vai estar muito associado com um resgate de elementos arcaicos da história, sendo particularmente importante a mitologia egípcia para ele, né, o famoso escrito que ele não terminou, né, Os Discípulos de Sais. Então, você vai ter a mitologia egípcia, que é um elemento importante da filosofia platônica, né, do médio-platonismo e do neoplatonismo. Então, essa mitologia egípcia tem relação aí com esse, com essa tradição platônica novamente, que é uma tradição, né, o Egito é uma tradição de mistérios, também de magia, né. Na filosofia da história, Hegel fala, né, no capítulo do Egito, a terra dos mistérios, né, dos enigmas. Então, é interessante ele escolher essa mitologia como um exemplo de mitologia que ele vai abordar bastante, né? E ele vai trabalhar também elementos míticos muito através dos contos de fada. E isso ele leu muitos, né? As Mil e Uma Noites, então ele vai trabalhar alguns elementos da mitologia, de mitologias árabes, mas de uma forma mais vaga, geralmente. O que ele fala sobre conto de fadas é muito interessante, mas é sempre vago, é pouca coisa. Talvez há de se encontrar mais elementos dispersos na obra poética dele, que é para onde eu tenho pensado em migrar agora, né? Igual eu cheguei a conversar com você esse ano, eu tenho pensado em migrar para a obra poética para poder aumentar essa integração com a obra filosófica dele. E lá, certamente, a gente encontra, por exemplo, tem poemas que ele menciona o Jacob Böhme, né? Ele fala de ser encontrado ou acolhido por ele, algo assim, sabe? Então, ele casa essas ideias filosóficas com recursos poéticos dele. Eu acho que isso aí vai permitir uma expansão bacana dessa obra dele, desse estudo da obra dele, desculpa, né? E, é, e eu vejo, então, ali, a ideia do mito em Novalis como geralmente apontando para o que ele chama ali de uma pré-história do ser humano. Ele vai falar que aponta para elementos mais arcaicos da humanidade, o que aí também dá um pano bem legal para uma discussão possível com Jung, né, com outros pensadores, assim, até de séculos posteriores, o próprio Schelling, tardio, talvez, né, não sei. Então, coisas bem interessantes. Ele e Schelling não se davam tão bem, né, mas eu vejo muitas proximidades no pensamento deles, talvez até por isso, né, que não se davam tão bem, né, isso acontece, né, as disputas de ego, né, também. Esse aí, a Natália Barcelos, ela pensa em... Ela estava traduzindo esse livro, né? Ela é uma estudiosa da Unifesp, né? Lá do campus Araraquara. Ela faz uma pesquisa muito legal sobre Novalis, né? Ultimamente ela tem trabalhado menos Novalis, mas ela estava fazendo essa tradução aí dessa obra de Novalis, que é uma das mais importantes, apesar dela não ser completa, né? Uh, eu vou aproveitar, vou colocar o link dos livros que a gente teve autorização da editora para depois, né, depois das vendas, que as vendas já teve uma vendagem até bacana, como foi uma obra que a gente fez, conseguiu com dinheiro de edital.
a gente não pode ter lucro com ela, né? Não eu, Georg e o Bruno, né? Mas a editora pode. Aí a gente colocou no archive.org, então, o livro sobre o romantismo alemão. Tem aí o link. A Aline já tem um exemplar, né, que eu dei de presente, mas aí tem aí o romantismo alemão e seu legado. E tem também o caderno de resumos do evento. Aí fica aí para quem quiser baixar, né? Fica aí a divulgar também. E tem até um capítulo que eu falo um pouco sobre os contos de fadas, para quem quiser conferir depois, que é um tema muito legal em Novares, né, que eu gostei bastante, mas que eu vejo que teria mais que ler essas fontes dele para continuar esse estudo e ler mais a fundo a parte poética dele, sabe? Boa noite, Luiz. Obrigado. É isso. Tem alguém que quer fazer um comentário? Talvez só sobre essa enciclopédia, né? O Rouillon, ele usou esse termo francês, que significa algo como rascunho, né? Ou seja, mais uma vez aparece esse caráter provisório, né? Fragmentário. Eu me lembro vagamente de uma conversa com um amigo dele, o Schlegel, que seria o projeto de uma Bíblia, né? Quer dizer, mais uma vez aparece esse aspecto religioso, sendo que acho que naquela época ele nem tinha ainda essa proximidade com a religião. Ele falou em Bíblia por ser um projeto com essa ideia da totalização, né? Da totalidade. Então, é difícil ver, né, até onde ele usa os termos cristãos como praticamente como metáfora até onde ele realmente entra na linha do pensamento cristão. Acho que, como você disse, é mais para o final da vida dele, né? Da curta vida dele. Verdade, Georg. Até o termo Bíblia, né, deve ser de um conjunto, né, de livros, né, e tudo. Sim. Eu acho que isso é muito importante mesmo que você disse, ter esse cuidado com o período da obra dele. Que é uma vida muito intensa, né? Apesar de ser, às vezes, assim, a questão de 2 anos, ele já mudou muito, assim, né? Sim. A direção. Isso é uma coisa que tem em comum com o Schelling mais novo ali, que a gente fala o jovem Schelling, né? Até mais ou menos 1809. O Schelling também é terrível nisso. Às vezes, de um ano para o outro, já Sim, tá tipo assim, tem 5 shillings, para né? outra, né? A fila anda, o Schelling já tá todo diferente ali, todo estranho já. Filosofia da identidade, da mitologia, de não sei o quê. Nossa, eu sofri com isso. Ainda É bem, muito, ainda bem que eu dei um tempo um pouquinho. Mas muito pior que acaba doido, né? voltando. Agora mesmo, devo participar de um evento de Shelley no final do ano, aí a gente acaba voltando. Tem jeito. Só uma coisa que eu lembrei, em relação às perguntas da Aline, tem um fragmento muito legal do Novalis, ele é nos estudos sobre Fichte. Eu não lembro ele direitinho de cor, não, mas é mais ou menos assim, muito inspirado no Kant. Ele fala assim, a filosofia não pode nos dar pão, mas pode nos dar Deus, liberdade e imortalidade. Qual que é mais importante, então, filosofia ou economia? É muito interessante, né? Tem um jeito irreverente que lembra até a gente que lê hoje, né? Lembra até um Nietzsche, assim, já, né? Um pouco, mas que tem aquele aceno para o Kant, né? Para a filosofia do Kant, que é bem aquelas ideias que Kant vai falar, né? Que a gente não consegue conhecer na teoria, mas que na prática a gente deve considerar que vale a pena buscar, né? Deus, liberdade e imortalidade. Bacana, bacana. Uhum. Ok. Alguém quer se manifestar ainda? Então, agradeço ao Gabriel por mais essa apresentação muito instigante e espero que um dia volte a participar do nosso grupo aqui. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, gente. Boa noite. É sempre um prazer, Até viu? Até mais. a próxima. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.